diagnóstico de morte cefálica, né? Primeiramente, morte cefálica, ela significa, né, uma morte legal, ou seja, que dá para doar seus órgãos para outras pessoas, sendo assim podendo salvar outras vidas, né? E lógico, sempre consultando a família para dizer o diagnóstico do paciente, para dizer como é que o paciente está, sempre dentro das leis, das normas, né? Esses exames, eles são eletrocefalograma, que é o da cabeça, né? Que ele é o fluxo sanguíneo do cérebro, um dos exames, né? Por mais que no primeiro exame já detectou que não tem a frequência no cérebro, os médicos às vezes costumam fazer até 2 vezes esse mesmo exame, que é para saber se realmente não tem, para ter a certeza. E aí sim, né, comunicar a família para poder dar entrada nas papeladas da doação de órgãos, né? Autorização da família, leis de doação. Tais normas se referem ao artigo 4 da Lei nº 9.434/97, com a atual redação dada pela Lei nº 10.211/2001, que trata da autorização dos familiares para a retirada de órgãos, tecidos e parte do corpo humano, e o artigo 14 do Código Civil de 2002, que permite o ato de disposição do próprio corpo, pela vontade declarada em vida pelo de cujos. O aparente conflito surge a partir da autonomia do doador em vida, ao manifestar-se positivamente em relação à doação de seus órgãos, após a morte, de conformidade com a ordem civilista, e, em contrapartida, a necessidade de autorização familiar para a realização de remoção dos órgãos, consoante a legislação especial, lei de transplantes, independente da vontade do doador. É nesse contexto que se busca verificar o papel da família no processo de doação de órgãos, assim como o aspecto jurídico dos citados dispositivos legais, partindo da contextualização geral sobre o tema, analisando o aspecto jurídico dos transplantes, assim como os requisitos para que qualquer ser humano maior de idade possa tornar-se um potencial doador. A entrevista familiar consiste em um momento muito delicado e difícil para a família. Tem, portanto, uma orientação de muita importância que somente pessoas treinadas especificamente para essa tarefa devam realizar. A abordagem deve ser feita por um médico, enfermeiro, psicólogo ou um assistente social. No entanto, esse profissional não deve ter participado da assistência ao paciente desde a sua chegada de internação no hospital. A entrevista, ou seja, a conversa com os familiares, deve ser realizada em um ambiente calmo, com uma acomodação adequada para todos da família, incluindo amigos, caso queiram participar. É extremamente importante ter um local próprio para a conversa com a família. É desaconselhável abordagens em corredores e dentro da UTI. Porém, antes de iniciar, é necessário que todos da família saibam que o paciente está morto. O entrevistador não pode apressar o andamento da conversa e sim deixar os parentes à vontade para falar sobre seu parente sem pressa e não interrompê-lo quando estiver falando. Então, pode perguntar o que o parente pensava sobre doação ou o que o doador é um bom tópico para o entrevistador, um assunto muito importante para ser entrevistado. Explicar por etapas da doação e seus tempos. Deve ser explicado à família, esclarecendo também que é possível doar alguns órgãos, outros não.
e que a decisão pode ser revogada a qualquer momento. Porém, a família não precisa de uma resposta de imediato no momento para dar ao entrevistador, mas podem, após a família reunir-se e discutir e tomar a melhor decisão. Decisão essa que deve ser respeitada e nem pode tentar convencer de que a doação é um bem ou influenciá-la com ideias de moral e religião, nem expor a estatísticas, deixando à vontade em um clima confortável, dependente de suas decisões. Não se sinta obrigada a doar e nem sentir-se culpada por não doar. No Brasil e em outros países, opera um sistema voluntário, no qual os pacientes ou suas famílias podem escolher entre doar ou não, após a morte. Estudos afirmam que 65% das pessoas são favoráveis e sentem o desejo em vida de doar, mas infelizmente algumas não informam essa decisão em vida, e mesmo aquelas que o fazem não informam a família. Baseado em pesquisas, que desconhecer os desejos do seu familiar sobre doação de órgãos é uma das ações declaradas pelas famílias não doadoras. Muitas das vezes, questões emocionais interferem bastante na decisão. Uma postura cordial e compreensiva do entrevistador é fundamental para que a família sinta-se confortável na decisão. Mortes traumáticas promovem maior taxa em decisão de doação de órgão, quando comparada com mortes por outras causas. A cada vez que surge um doador, a central é informada e processa a seleção dos possíveis receptores para os vários órgãos. Essa seleção leva em conta o tempo de espera para o transplante, o grupo sanguíneo, o peso e a altura do doador, com nuances próprias para cada órgão. Só isso faz com que nem sempre o mais antigo, o que chegou primeiro, fique em primeiro lugar na fila daquele doador. Além disso, é preciso levar em conta alguns exames feitos no doador para ver se ele é portador de infecções, como por exemplo as hepatites por vírus B ou C. Caso um desses exames seja positivo, as equipes não aceitam os órgãos para transplantar receptores negativos para tal infecção, pois isso representa o risco de contaminar o receptor com uma doença que colocará em risco sua saúde. Nesses casos, algumas equipes aceitam os órgãos para transplantá-los em receptores que têm a mesma infecção e esses podem não ser os primeiros da fila. Outras vezes, o receptor que foi selecionado em primeiro lugar pode não estar momentaneamente em condições de receber o transplante em consequência de complicações clínicas ou não pode ser localizado. Retirada de órgãos e transplantes. Retirada de órgãos e transplantes pode ser considerado para muitos como uma esperança e como a oportunidade de uma nova forma de vida. Tendo em vista que muitos pacientes eles estão incapacitados de permanecerem com os seus órgãos por estarem enfermos e não favoráveis à vida dele. Ele necessita da substituição e da espera por um milagre que é o transplante. Esses transplantes eles podem ser de rim, coração, pulmão, intestino e até mesmo de córneas. Os transplantes são considerados um dos maiores avanços da medicina e eles acontecem quando um paciente ele tem a necessidade da substituição de algum órgão do seu corpo, por esse mesmo órgão estar incapacitado e estar não favorável à sua vida. Para concorrer à espera de um transplante, o paciente ele vai passar por uma avaliação para ver se ele está de acordo e se ele vai conseguir receber o transplante, onde esta avaliação é chamada de pré-transplante, que o paciente selecionado ele vai para o cadastro técnico único, que é a fila de espera de um transplante, ou mais conhecida como a fila de um milagre. Nesta seleção, eles vão levar em conta o perfil do candidato com o perfil do doador. Caso esteja de acordo, eles vão selecionando a pessoa que está de acordo, tanto com o participante quanto com o doador. E em hipótese alguma são levados em conta a raça
o gênero e a condição econômica da pessoa. Todo e qualquer ser humano é possibilitado de participar desta fila de espera por um transplante. Infelizmente, muitos pacientes acabam morrendo por ser muito grande a demanda e pela falta de doadores. Geralmente, os doadores são pacientes que chegam aos hospitais com graves lesões cerebrais, onde os médicos tentam de tudo para salvar a vida dele, mas não têm resultado. Esses pacientes eles são diagnosticados com morte encefálica. E o problema está justamente aí. Quando esses pacientes eles são diagnosticados com morte encefálica, a família, principalmente ligada a crenças religiosas, ela espera por um milagre ou pela ressuscitação daquele paciente. Então, muitas delas se privam de doar os órgãos por não entenderem bem o que está acontecendo com aquele paciente e por acharem que para concordar com que ele doe uns órgãos vai fazer com que colaborar com a sua morte. Não tendo em vista que o único doador ele pode salvar 8 vidas e colaborar com a vida de muitos outros. O transplante de órgãos é um assunto diretamente relacionado aos valores morais, éticos e religiosos das pessoas. O respeito conferido ao corpo do morto é uma característica de todas as crenças religiosas e de códigos morais. Contudo, nenhuma religião proíbe formalmente a doação ou recebimento de órgãos, ou é contra o transplante de doadores vivos ou falecidos. O atual Código de Ética Médica, vigente desde 1988, possui 4 artigos disciplinando essa questão, onde obriga o médico a participar da verificação de morte encefálica e retirar órgãos incapazes, obrigam o médico a esclarecer ao doador e receptor sobre os riscos envolvidos nos procedimentos e sobre a comercialização de órgãos humanos, que aqui no Brasil é proibida. Assim, o consentimento por parte do doador e receptor deve ficar bem claro, né, a respeito de todos os riscos, de tudo que envolve o procedimento, com respeito à autonomia de cada um.